A todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Cristiane, eu sou protetora de animais, trabalho aqui em Blumenau, no Boa Vista, e eu estou aqui hoje com o Arthur, veterinário, que é parceiro no projeto. Nós estamos aqui na comunidade para fazer a nossa 4ª palestra. Esse projeto foi escrito no começo do ano e estamos aqui mensalmente fazendo uma série de palestras esclarecedoras com vários temas, com o objetivo de conscientizar a comunidade. Então, são vários temas, como a gente já falou, né? O objetivo principal hoje é destacar algumas coisas aqui sobre a saúde e cuidado com os pets. E eu tenho uma colocação muito importante para fazer de início também, né? Mas antes de mais nada, eu preciso agradecer, né, a Capela São Francisco pelo espaço que nos cede, pelos equipamentos também que está cedendo. Agradecer a Fernanda, que está aqui ajudando a gente com a filmagem, né, com a questão dos equipamentos que ela também trouxe. O Wellington também, que cedeu equipamento, que são vários que agarram as nossas patas, né? Também agradecer aos nossos patrocinadores, o Pet Space, ao Mercado Boa Vista, a mãe do Arthur também, que nos ajuda sempre, né? Tá sempre aí, firme e forte. E dizer para vocês que dia 29 temos mais uma, né? Esse mês teve que colocar as duas no mesmo mês por conta de alguns compromissos que nós tivemos, né? Então eu tive que fazer uma participação na FURB, o Arthur teve uma viagem e a gente teve que reordenar o nosso calendário. Então a vida é feita de replanejamentos. Então a colocação especial de hoje é o Maninho. Então, hoje de manhã mandaram para mim uma foto, né, que um cachorro seguiu uma pessoa até a creche e aquela coisa toda que sempre fazem, né, pedem ajuda, mas enfim, ninguém quer acolher, ninguém pode fazer nada, né. Então, mandaram as fotos, eu divulguei, né. Então essa é a primeira parte que a gente faz sempre, perguntando se ele tem tutor, se alguém conhece, aquela coisa toda. E no decorrer do dia não aparece tutor, ninguém conhece, ninguém viu, ninguém sabe. A gente tenta conseguir um lar temporário, ninguém pode ajudar. Então, o Maninho se comportou de uma forma estranha na creche, né? Ele não reagiu muito bem, ficou deitado, não quis muito comer, não quis tomar água. Daí a gente acionou o CEPREAD, né? Então, chamei o CEPREAD. Só que o protocolo do CEPREAD de atendimento exige que a gente se responsabilize pelo lar temporário. Eles não vêm fazer o atendimento se não tiver o lar. Então eu tive que me responsabilizar, então eu tive que conseguir um lar temporário de última hora, né? Graças a Deus a gente conseguiu, mas ainda estamos em busca de um outro lar para ele e fazer o atendimento. Então... E aí, tudo bem? Você já coletou sangue para fazer exame? É? Você já coletou? Ai, meu Deus do céu, você já vai fazer o exame, já vai saber o resultado. Então, quando a gente resgata animal, né, a primeira coisa que eu faço, né, a questão das pulgas, a questão dos carrapatos, né, a questão dos vermes, e esse caso do Maninho era uma suspeita de doença do carrapato. Então o CEPREAD levou ele para uma clínica, fez o atendimento inicial e fez o exame já, né. Aparentemente, ainda a gente está sob suspeita da doença do carrapato, então a gente já entrou com medicação, e vamos fazer o acompanhamento dele, né, até a semana que vem. Se ele não reagir da forma que tem que reagir, vai ser entrado com medicação. Então, a gente aproveitou essa deixa para colocar a fala do Arthur sobre os cuidados com os pets. Se alguém quiser adotar o Maninho vai ser castrado dia 20 de setembro, se ele estiver bem de saúde, em condições ideais. E fica com o Arthur agora. Obrigado, Cris. Boa noite a todos. Boa noite. Desculpa pela voz, porque tá com a hora rachada, eu fui fazer um curso e voltei gripado. Uma semana e olha, a vozinha. Então, no pior dos casos, vai ficar fininho no final do dia. Então, começando a palestra sobre os cuidados com os pets, é assim, adotei um pet e agora? O que eu faço? Né? O que, na verdade, a gente devia pensar, o que eu faço antes de adotar? Eu tenho que saber se eu estou preparado. Eu tenho tempo? Vou ter tempo de passear, principalmente se for cachorro? Não adianta eu ter um cachorro só em apartamento, os bichos ficam loucos. Não é animal para ficar trancado o tempo todo. A minha casa é preparada, por exemplo, vou adotar um filhote. O filhote vai testar tudo que tiver na frente. Fio, lixo, plantas.
O lugar que a gente põe o animal, por exemplo, a maioria das pessoas vai pôr perto de um banheiro. Perto do banheiro eu coloco o produto de limpeza, que é tóxico para eles também. Ele vai ter um lugar para fazer as necessidades, vai ser no canto da casa ou vai ser na rua. Pensar em como adaptar. Em dia de chuva que não dá para ele ir, pensar em como tratar com um tapete higiênico às vezes. Adotei, sei que minha casa está preparada para o bichinho. Primeira coisa que eu vou fazer, vou levar no veterinário. Por quê? Ele que vai passar as orientações. Estimar a idade, que não é um cálculo exato. É a partir da dentição, mais ou menos em meses a anos. Ver se precisa de remédio de pulga, remédio de verme, qual é melhor, porque é melhor para o peso. Já começar o protocolo vacinal, se já não começou. Normalmente quando a gente adota um animal, a maioria não tem vacina. Passei pelo veterinário, tá tudo em casa, beleza, agora vamos nos preparar para uma nova rotina. A gente está falando de animal que precisa comer, ideal 2 a 3 vezes por dia. Vou ter disponibilidade pelo menos 2 vezes por dia, trocar água, trocar comida, dar atenção para ele. Eu vou ter disponibilidade de passear, para ele fazer exercícios. E assim, querendo ou não, principalmente filhote, paciência é a chave. Não vai querer que uma semana ele vai aprender onde ele tem que fazer as necessidades. Tu vai levar um mês no mínimo, para mais. Para ele aprender, aqui eu posso fazer isso, não posso fazer isso, não posso destruir tal coisa, principalmente o sofá que eles adoram. Vão destruir, filhote, vai testar, vai rasgar saco de lixo? Vai rasgar sofá? Vai rasgar chinelo? Vai, por quê? Troca de dentição também, e 2, eles querem saber o que é. E a única forma que o animal tem para testar é cheirando, observando um adulto ou enfiando na boca e descobrindo por conta. A Cris tinha me pedido para explicar sobre as cores das mucosas, não sei se dá para ver. Até que dá para ver. Que é, quando é anêmico, quando não é anêmico, o que é o normal, o que não é o normal. O normal a gente chama de norma corada, que é esse rosa mais clarinho, rosado. No gato é um pouco mais pálido, é normal ser pálido no gato. Daí a gente vai, entra na hipocorada, normalmente relacionada à anemia, que já tende ao branco, ou um rosa mais clarinho. A gente não usa só da gengiva, o ideal é o quê? Gengiva, reto, vagina, se possível, e dos olhos. Cada um pode ter uma coloração diferente. Depois a gente entra na mais embaixo, que é a cianótica, tá roxa. Se tá roxa, não tá chegando oxigênio para aquele tecido. Por quê? Estamos com um problema cardíaco, estamos com alguma toxina circulando no corpo. Pode ter várias coisas. A amarelada, que é ictérica, geralmente é problema hepático. Agora, qual é o problema hepático? Por exemplo, leishmaniose, em alguns casos, não é tão comum em Blumenau, mas, por exemplo, em Minas Gerais eles diagnosticam todo dia, destrói o fígado, destrói rins. Bactérias hemolíticas, que são a doença do carrapato, por exemplo, é uma bactéria hemolítica. Às vezes dá tanta hemólise que acumula bile, e o acúmulo de bile leva a essa diferença de coloração das mucosas. Ou lesão diretamente no fígado, hepatite, cirrose. E a última coloração que a gente chama de congesta. O que é a congesta? Está chegando muito sangue na área. Por isso que ela tem essa coloração vermelho vivo. Tá chegando muito sangue. Causa normal, inflamação no local, pancada. Infecção também. Então está acontecendo algum processo que o corpo desvia o sangue para essa área. Como aumenta a perfusão sanguínea, que a gente chama, então tá geralmente inflamado. E a segunda causa, que é a menos comum, é não tá saindo sangue. Tá ali estagnado. Que ele fica parado. Então, normalmente a gente está falando de um problema de perfusão. O sangue não está conseguindo sair por alguma razão. Entrando na listinha maravilhosa, plantas tóxicas. Todas elas são potencialmente fatais. Para gato, mais do que cachorro, porque gato tem uma enzima menos no fígado que metaboliza essas belezuras. Então a gente fala, comigo ninguém pode. Espada de São Jorge, todas as espécies de lírio, todas as espécies de copo de leite, aquela palmeira sica, que aqui não é tão comum, espirradeira, azaleia, mamona, coroa de Cristo, era venenosa, que o próprio nome já diz, bico de papagaio, samambaia e tulipa. A gente fala mais de 30, essas são as 16 mais comuns. A maioria delas é hepatotóxica, vai destruir o fígado. Destruindo o fígado, ou morte, ou leva a doenças secundárias. Algumas vai atacar os rins, outras vão atacar o cérebro, direto ou indiretamente. Essa primeira parte eu vou falar mais das intoxicações, porque é tudo semelhante. Só muda o que ataca, né? Medicamentos tóxicos. Diclofenac sódio, coisa mais comum, é um anti-inflamatório. Qualquer um compra na farmácia por R$5 uma cartela. Extremamente tóxico para cachorro, fatal para gato. Hepatotóxico. Paracetamol, que é o Tilenol, também. Existe dose? Existe. Se tu pega qualquer livro de veterinário, tu vai achar dose. Só que é uma dose tão restrita
que tu passou em uma vez, que é quase nada, acima já começa a intoxicar o animal. Ibuprofeno, que é um anti-inflamatório não esteroidal, entra na mesma classe do diclofenaco. Piroxicam, aspirina, não é tão comum para nós, é mais comum nos Estados Unidos, a gente prefere aqui a dipirona e paracetamol, é mais coisa de cultural, porque lá nos Estados Unidos, coisa de promoção farmacêutica, eles não usam dipirona, preferem paracetamol. E aqui a dipirona é bem mais tranquila para nós. Pirídeo, que é um próprio, bem difícil, e assim, qual é o problema? Qualquer medicação que tu der a dose errada, tu pode matar teu bicho. Se não matar, vai intoxicar. E intoxicação leva a lesão. E dependendo do órgão, por exemplo, fígado regenera até um certo ponto. Rim fica uma cicatriz e não regenera, aquela parte já era. Por exemplo, o mais comum que eu pego é o paracetamol. Sei, meu cachorrinho caiu da escada, eu chutei ele, pisei na pata, dei ibuprofeno. Pode não manifestar sintoma, não quer dizer que não se intoxicou. Entra também alimentos tóxicos. Cebola e alho, coisa mais comum. A gente fala principalmente em grandes quantidades. Então, para o animal passar mal, seria muito mais dar uma cabeça de cebola ou uma cabeça de alho. Só que a longo prazo, o que a gente vê? Os dois destroem hemácias. Vão fazendo elas se destruírem por conta, causa hemólise. Assim, pequenas quantidades não vai afetar em nada a saúde do animal. O melhor é não dar. Mas não é assim alguma coisa, eu vou dar e certeza que vai. Tem que chegar a uma certa quantidade. Chocolate extremamente tóxico causa vômito. Muito vômito. Principal sintoma. Tem os miseráveis que comem por conta e não dá nada, é porque não chegou na dose. Acontece, eu falo com experiência. Eu tive um cachorro que roubou 2 ovos da Páscoa e não aconteceu nada. Literalmente, ele tirou o papel alumínio e comeu. Meu sobrinho ficou arrasado. Carambola e abacate também. Macadâmia, que é uma nossa, não é tão comum para nós. Uva, e principalmente a uva passa, principalmente as sementes, elas têm arsênico, que é um veneno fatal para o ser humano. Semente de maçã, pera, caqui e pêssego, exatamente a mesma coisa. O problema não é a carne, às vezes, o problema é a semente, que eles conseguem engolir e pelo processo de digestão acaba virando cerunetos ou arsênico. Álcool e maconha. Já peguei, já vi relato que o cara esqueceu e o cachorro foi lá e roubou a maconha. Ou que derramou vodka no chão e o cachorro foi lá e bebeu. Exatamente os mesmos sintomas para nós, só que a dose é muito menor. E mata, mais fácil. Xilitol é um açúcar. Usar adoçante, goma de mascar, chiclete. Chá e café. O problema dos dois é a cafeína. Para nós, a desperta, deixa a gente alerta. Para eles, mesma coisa, só que assim, muito menos. 3 gramas de cafeína pura, se uma pessoa... Nem é 3 gramas, 1 grama de cafeína pura mata uma pessoa de 120 quilos. Mata, não tem, caixão, não existe tratamento. Para eles causa taquicardia, salivação, eles também ficam todo elétrico, agitado. Tudo depende da dose. Pode ser desde sintomas leves, que a maioria das intoxicações causa o quê? Vômito, diarreia, dor abdominal, salivação excessiva, até as mais graves, que daí varia icterícia, convulsão. Algumas levam a urina cor de Coca-Cola, literalmente o xixi fica cor de Coca-Cola, de preto, de sangue junto, misturado. E alguns têm tratamento e outros não. Paracetamol, por exemplo, é um negocinho chamado N-acetilcisteína, que é o mucomocil. É usado para quem tem problema respiratório. Isso injetável é o único antídoto para paracetamol. Já o chocolate não tem, segura as pontas e hidrata o bicho. Não tem o que fazer. Então, chegando nos sintomas deles. A uva, por exemplo, a gente fala letargia, que é o animal ficar mais quietinho, mais acuado no canto. Anorexia, deixar de comer, parar de comer. Que é diferente se pegar hiporexia. Hiporexia que a gente diz, come pouquinho, abaixo do normal. Anorexia, parou de comer, completo. Dor abdominal, tu vai palpar a barriga, ele vai doer, vai se incomodar, vai retrair, vai gemer ou vai te morder. Ataxia, que é uma dificuldade, uma fraqueza para andar. Ele vai andar, mas sente que o corpo está mole. Né? E assim, casos mais graves, que é a uva porque ela vira o arsênico. Falha renal aguda, que gera uma cicatriz, se for até um certo ponto, se for no ponto mais alto, morte, que descompensa todo o organismo. Xilitol, que é o açúcar, depressão, quer ficar mais quietinho, vômito, ataxia, que é a dificuldade de se movimentar, tu vê que ele anda, mas não é um andar coordenado, e a fraqueza muscular.
Chocolate e café, principalmente café, que é a cafeína, taquicardia, o coração começa a bater. O que era para ser 80, 120, vai para 150, 170, 200 batimentos. Dificuldade respiratória, aquele bicho que fica ofegante, fica o tempo todo. Respira, 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 respira. E daí acontece o quê? A cianose, que é aquela mucosa bem roxinha. Quer dizer, ele respira, mas não consegue oxigenar os tecidos, está ineficiente essa respiração. Hiperatividade, o bicho vai ficar doido, agitado, correndo de um lado para o outro. Não para, que nem a gente, se a gente tomar umas 5, 10 xícaras de café por dia. Se a pessoa não fica acordada depois disso, alguma coisa está acontecendo. Vômito e diarreia são os mais comuns. Tremores, a musculatura vai tremer, o animal vai tremer. Fraqueza, associado normalmente a tremores musculares é a fraqueza, que ele vai fazer força e o músculo não aguenta e começa a tremer. Arritmia cardíaca, quer dizer, o coração está batendo em um certo ritmo. Às vezes ele fica tão acelerado que ele perde esse ritmo, descompassa. Convulsão, pode ser focal ou sistêmica, quer dizer, pode ser desde, por exemplo, só a bochecha tremer ao corpo todo tremer. Tudo varia dependendo da dose. E casos mais severos também, dano renal, coma e óbito. Essa é a ordem. O álcool, vodka, literalmente, ataxia, que é a dificuldade de andar, como se estivesse bêbado, aquele que vai andar e começa a ir para os lados. Perda de reflexos, tu vai testar um reflexo, a reação é extremamente mais lenta. Alterações comportamentais, que nem acontecer com qualquer um, pode ser agressividade, vocalização, alterou o comportamento de alguma coisa. Ele já causa daí o oposto da cafeína, a frequência respiratória e cardíaca já baixa. Em casos extremos, baixa tanto que para. Posso perguntar? Pode? Jabuticaba. Jabuticaba não. Não? Não tem nada descrito ainda. Mas sim, pouco. Tudo em excesso faz mal. Ele tem um pé de jabuticaba em casa, ele falou... Eles vão lá comer, né? Aí cai na jabuticaba, outro pega. É que assim, se a gente entrar no cachorro e gato, o que eles são? Eles são carnívoros, então eles não conseguem digerir. Porque eles comem frutas e vegetais, porque tem fibra para ajudar a regular o intestino. Essa é a função deles, para eles. Não tem função nutritiva, porque eles não conseguem quebrar a fibra para aproveitar os nutrientes. Carne, órgãos, vísceras, ossos, eles já conseguem. E assim, porque o cachorro é mais resistente que o gato. O gato tem uma deficiência de uma enzima que é citocromo P59, se não me engano o nome. Que ele, por exemplo, no caso do paracetamol, o que acontece naturalmente com o ser humano e com o cachorro? Vai para o fígado quebra o paracetamol, ele vira o composto tóxico. Daí vem essa outra enzima, que é o citocromo P59, quebra ele de novo, esse composto tóxico, e 2 compostos não tóxicos manda para os rins, que filtra, vai para a bexiga excretada. O gato, como ele tem deficiência, ele só quebra até um tanto. Aquele outro tanto continua tóxico, é isso que intoxica e mata. Por exemplo, cirrose, a pessoa tem deficiência dessa, também causa o mesmo problema. A gente sempre acha que isso acontecia com a gente, até uns anos atrás, que a gente tinha uma cachorra que ela tinha displasia, então ela tinha muita dor. E a gente dava para ela aliviar a dor aquele diclofenaco De sorte. né? E ela não morreu, tudo bem e tal, mas quando a gente veio com ela para o veterinário na época e conversamos, ele disse, olha, nem pensar. Para medicação de animais, a gente não pode comparar, né? O que a gente usa para dar para eles. Por exemplo, uma medicação que eu uso bastante é o meloxicam. Tem pra gente, tem pra pessoa, tem pra cachorro, tem pra gato. Só que assim, 5 dias de uso. Mais do que 5 dias, risco de úlcera gástrica perfurante. Porque ele controla, ele é COX-2 seletivo que a gente chama. COX é uma enzima, tem COX-1, COX-2, tem, cada uma atua em um lugar. A COX-1, por exemplo, é que atua na produção de muco gástrico para proteger do ácido gástrico. Os anti-inflamatórios não esteroidais, mesmo seletivos, eles cortam um pouquinho isso, então já não protege de forma eficiente. Então, muito longo período leva a úlcera gástrica por causa disso. Todo anti-inflamatório pode causar isso. Só que tem uns que é mais, tem uns que é menos. Por exemplo, o que eu gosto para tratamentos mais longos, carprofeno, 15 dias é seguro, porque ele é mais seletivo do que o meloxicam, por exemplo. E assim, se tu abusar da dose, alguém vai ter que metabolizar. É o fígado que metaboliza normalmente. Porque é demais para ele. O problema no meloxicam é metabolizado nos rins.
Então tu pega alguém que tem doença nos rins, já não vai ter a mesma eficiência, vai causar mais lesão ainda e vai piorar o quadro ainda do animal. E o caso do abacate? Abacate é que ele tem uma toxina na fruta, hepatotóxica e neuro. Taca fígado e cérebro. Abacate e carambola, as duas. O problema deles é que seria a carne produz uma toxina que é tóxica para eles. Para nós é tóxico? É, mas o que precisa de comer de abacate para nos intoxicar e fazer mal é um tanto. A gente é bem mais resistente. Eles, um abacate é o suficiente para matar. Para nós a gente come 2, 3, tá nem aí. Também massa, né? A gente tá falando, uma pessoa média, 80 quilos. Um gato médio, 3 quilos, 4 quilos. Metabolismo quase o dobro do nosso. Um cachorro, pequeno porte vai até 10 quilos, 14, dependendo da literatura. Hoje em dia se considera 14, que é o que a gente maioria tem. Em casa é o quê? Aquele cachorro de 5 quilos. Não dá para comparar o que um cachorro de 5 quilos consegue metabolizar para uma pessoa de 80. Vamos dizer, é 20 miligramas por quilo de toxina. Beleza, uma pessoa de 80 quilos consegue aguentar 160 miligramas. Um cachorro de 5 vai aguentar 100. Não, 1.600 miligramas. 1 grama e 600 miligramas. Uma pessoa. O cachorro dá 80. E olhe lá. Pega meloxicam, por exemplo, a dose é 0,2 miligramas. Tu pega 1 grama, divide em 1000 partes. Tu vai pegar 0,2 partes dessas 1000. Isso é uma dose alta, já hoje em dia já se fala em 0,1. E para gato, para alguns casos já se usa 0,0 alguma coisa. Aqui as doenças mais comuns que eu pus são as que eu pego na minha rotina. Isso varia de lugar para lugar, por exemplo, nos que por exemplo, o CPA de outras clínicas vai ter a parvo lá disparado, sinomose. Desde que eu estou formado, eu peguei parvo 3 vezes na vida. As 3 eram plantão noturno. 2 das 3 eram plantão noturno em outra clínica. Eu pego muito, que é o mal dos séculos de obesidade, cachorro gordo. Não tem. Dermatite alérgica, porque antigamente não se pegava, porque hoje em dia se pega, porque hoje em dia se preocupa mais com o animal. Antigamente o bicho ficava na rua, tava comendo, tava bom. Complexo das gastroenterites, daí entra problemas de estômago e intestino nos cães, que é as diarreias, múltiplas causas. FIV-FeLV, que é o mal dos gatos. Doença renal e Detuif. A Detuif é a doença do trato urinário inferior, então a gente fala bexiga e uretra. Também conhecido como síndrome de Pandora, porque cada uma é uma surpresa diferente. Doença do coração está aumentando, quanto mais os animais ficam velhos, mais ela está aparecendo. Doenças endócrinas. Faz 2 semanas atrás eu atendi provavelmente morreu porque não deram o tratamento que precisava. Que estava com a glicemia em 400. 5 dias sem comer com uma glicemia em 400. Normal é 120, 90. Doença periodontal é a doença mais comum. 80% dos animais têm. Que é o tártaro nos dentes. Mal diagnosticado, mal tratado, a gente não aprende porcaria nenhuma na faculdade. Nada. Giardia. Dentes parasitas gastrointestinais são o que eu mais pego. E o ectoparasitismo, que é pulga, carrapato, sarna, aí vai a listinha toda. Entrando no ectoparasitismo. Ecto é de fora, parasitismo, parasita. São os parasitas do lado de fora do corpo. Diferença do endoparasitismo, que é os parasitas de dentro do corpo. O ecto, então, a gente fala pulga, carrapato, mosca, mosquito. E daí vem as doenças, febre maculosa, doença de Lyme, ehrlichiose, que também chama de doença do carrapato. Doença do carrapato entre ehrlichiose, hemobartonelose, micoplasmose. Às vezes eles não atuam como parasita direto que nem o carrapato e a pulga, às vezes eles são carreadores. Moscas e mosquitos, qual é o problema deles? Trazer a doença, não serem um parasita. Por exemplo, o dipilídeo é um verme intestinal, quem traz é a pulga. É o cachorro que tem pulga, morde a pulga, engole a pulga, ela tem os ovos se desenvolvem e vira, parece um arroz. Leishmaniose, transmitida por mosquito, blumenau, tem casos esporádicos, às vezes. Eu já peguei 3 casos em porquinho da Índia, só que o porquinho da Índia é só porquinho da Índia. Mas cachorro e gato transmite por ser humano e ser humano transmite por cachorro e gato. Até uns anos atrás, a leishmaniose cutânea não se deixava tratar, era eutanásia imediata. Hoje em dia se deixa tratar a cutânea, mas a visceral ainda se faz eutanásia. Ainda está nos regulamentos que se pode ser feita eutanásia. Exatamente porque ela é transmissível por ser humano. Esse é o problema. E é o mosquitinho palha que transmite.
protozoáriozinho miserável. Daí depende se ela fica só na pele, que é o caso que eu peguei até agora em porquinho da Índia, é só pele. Cachorro e gato tem a fase pele e tem fase visceral, que na fase visceral é tchau rins, tchau fígado, tchau pulmão, vai tudo. Conforme vai evoluindo, vai um órgão diferente. E micoplasmose e as doenças de pele, que é o que a gente chama de DAP e DASP, que é a dermatite alérgica, a picada de pulga e a saliva de pulga. Todo ano eles estão modificando os nomes. O que a gente vê nelas? Imunossupressão é uma consequência, baixa imunidade. Por quê? Quando tu pega, por exemplo, a hemobartelenose e a ehrlichiose principalmente, que é um parasita de hemácia, o que ele gosta de fazer? Ele vai para a medula e começa a destruir a medula. A medula é quem produz hemácias, por isso que dá anemia, e produz as células de defesa. Destrói então toda a defesa do organismo, fica suscetível a outras infecções oportunistas. Então às vezes o problema não é só a ehrlichiose, o problema é o que a ehrlichiose faz com o corpo, que depois permite outras doenças atacar. E destruição de plaquetas, hemorragias espontâneas. Tem animal que está tão infestado, Ehrlichia canis é uma, tem o Anaplasma platis, que daí é da família dos anaplasmas, ele infecta a plaqueta e destrói a plaqueta. Às vezes o animal perde tanta plaqueta por causa disso, não tem outro sintoma clínico. Do nada tu vai ver na boca, uma mancha, um hematoma. Na barriga, vários hematomazinhos. Tu vai ver ele está sangrando esporadicamente, porque não tem plaqueta. Qualquer pancada sangra e não para de sangrar mais. Os sintomas clássicos que a gente vê, anemia, então as mucosas pálidas, apatia, o bicho vai ficar quietinho no canto, não quer saber. Perda de peso, normalmente eles começam a parar de comer, reduz o apetite. O próprio organismo, para combater a doença, gasta mais energia, ele não consegue consumir o suficiente para gerar, estocar e combater. Fraqueza muscular pela falta de alimentos, danos renais e hepáticos, dependendo por onde ela migrar. E o que elas fazem também, essas doenças? Elas destroem massas. Destruir a massa, quem vai metabolizar isso é o fígado. Às vezes destrói tanto que o fígado não dá conta. Começa a lesionar o fígado. Começa a acumular bile. Daí gera icterícia. Além de anêmico, fica ictérico. Além de branco, fica com as mucosas amareladas junto. Daí tu não sabe, é um dano hepático primário, teve uma outra coisa que lesionou o fígado. E a gente vê, é um animal às vezes que precisa de uma transfusão sanguínea. É um animal que às vezes está repleto de carrapato. Esse aqui que teve alergia abdominal. São sangramentos espontâneos, hematoma espontâneo. Está tão baixo de plaqueta que ele sangra espontaneamente. Um vaso normalmente se rompe, normal, natural, acontece. Principalmente capilarzinho, muito pequenininho, qualquer pancada eles rompem. Só que as plaquetas estão lá, fazem hemostasia, não geram hematoma nem nada. Não tem plaqueta, dão umas manchazinhas enormes. E esse último é um caso bem grave. Que assim, dá para salvar, dá, mas é transfusão de sangue e um pouco de reza para ajudar. E diagnosticar. Entrando no mal do século, a obesidade. Para todo mundo, tanto para o ser humano quanto para os pets. É o problema mais comum de malnutrição. Aqui não é pela falta, é o excesso. Então a gente fala de 25 a 40% de todos os animais no mundo acometidos pela obesidade. Isso gera outros problemas. O que aumenta? Artrite, artrose, diabetes. O cachorro tem diabetes, também está estourando por causa disso. Lipidose hepática, o que acontece? O tecido do fígado é substituído por gordura. Tem uma foto que dá para entender o que acontece. Comum em gato. O cachorro não é tão comum, é mais comum em gato. Doença do trato urinário inferior também está associada à obesidade. Incontinência urinária em fêmeas. Principalmente as castradas, porque elas tendem a aumentar o peso normal. Constipação, é um animal que come, mas como o trânsito fica lento e tudo mais, acaba ficando preso lá dentro. Seborréia, que é a nossa caspa úmida, oleosa, tu passa a mão, tu vê aquela caspa, só que tu sente que a mão fica oleosa junto. Piodermite, que então é uma infecção purulenta da pele. Pio, pus, dermite, pele, infecção da pele, exatamente por dobras, excesso de gordura, acaba às vezes dando foliculite, que é a inflamação dos folículos pilosos, por causa que eles têm que excretar gordura para algum lugar também. Doença cardiovascular respiratória, hipertensão pulmonar e as doenças cardíacas, que nem no ser humano. E assim, anestesia e cirurgia nesses bichos é bem complicado exatamente por causa disso. Porque a gente, na anestesia independente, a gente vai baixar a pressão, vai baixar o batimento cardíaco, vai baixar a respiratória. Só que ele tem uma massa muito maior que ele tem que oxigenar e o coração tem que dar conta de alguma forma.
Então, às vezes, o que acontece? Baixa tanta pressão, se não for bem monitorado, que começa a ficar cianote, porque ele respira menos, mas como é muito para oxigenar, não consegue oxigenar tudo da melhor forma possível. Além de reduzir a expectativa de vida. O cachorro quer para viver 14 e vive 10. Né? Causas mais comuns, que a gente chama de primárias, que é a causa direta. Comida muito rica em gordura. Normalmente alimentação natural mal feita. As rações já são balanceadas para isso. Excesso de petisco. Não adianta querer fazer o cachorro emagrecer se tu não para de dar petisco. Não vai rolar. A gente é testemunho, o Nino tá lá para provar. Ele ganha ração para obesidade, para perder peso. Ele come a menos do que precisa e mesmo assim não perde peso. Muito, direto. Biscoito. Fala biscoito e... Diminuição do castanejar. O que é? O cachorro gordo tende a não ficar, a não caminhar, não fazer exercício. E predisposição genética. Tem umas raças que tendem a ser mais gordo, tipo o Bulldog inglês. Ele já é um cachorro trucado e reforçado. Ele tem Pug, outro que tende a ser gordo. Pitbull é mais musculoso, não gordo, mas tende a obesidade. E normalmente o que a gente vê muito? O dono é gordo, o cachorro é gordo. Normalmente está associado, porque daí o dono já não cuida tanto da alimentação. Daí ele vê o cachorro lá. É para comer 100 gramas. Vai lá, coitadinho, tá com aquela cara de coitado, vai dar alguma coisa. Ou vai dar um biscoito, ou vai dar mais ração, alguma coisa vai dar. Frutas, por exemplo, é rica em carboidrato, que no futuro gera gordura. Deixa eu te perguntar, eu dou tanto a ração, mas eu também compro aquele arroz. Faço aquele arroz misturo com ração. Aquele arroz de cachorro não é nada mais do que o arroz que não tem qualidade para ser vendido para nós. É a mais baixa qualidade possível. Arroz quebrado, arroz com bicho, arroz com... Essa é a diferença. Nem é tanto casca sem casca, porque se tu pega o integral, às vezes vem com casca também, né? Então, até quando você compra arroz com casca. Mas assim, aquele arroz que tá tão ruim de qualidade que se uma pessoa for comprar no mercado, ela não compra, porque vê que tá... Daí eles... Arroz de cachorro. É isso. Mas também rico em carboidratos e tudo mais. Se tu for trabalhar numa alimentação natural, dá para trabalhar com arroz? Dá. Só que aí tu tem que fazer todo um balanço energético com isso. Tá, e uma outra pergunta. Eu dou sempre, já tem, de vez em quando a gente faz até arroz, que é muito cachorro de ração com arroz. E ultimamente eu estou comprando aquela, eu comprei essa Special Dog, aquelas que é uma maiorzinha, vocês sabem. Sei. E aí eu misturo com arroz. Tem cachorro que está comendo essa ração com arroz, não sei se é porque eles comem rápido e eles acabam depois vomitando. Será que é pela ração, pelo arroz? Às vezes, normalmente o que acontece nesses comportamentos muito animal, encher o bucho para ter para eu comer, às vezes é muito rápido, eu acabo vomitando. Às vezes tem outras condições anatômicas lá escondidas que fazem, mas o que é comum? Comer o mais rápido para encher o máximo possível de estômago, porque eu tenho competição. É porque eles têm competição também, tem outros que vão querer comer. Aí vai comer quem é mais forte, vai comer mais. Então o que acontece? Vai encher o mais rápido possível para comer o que pode, porque o outro vai chutar. E eles comem assim, ração maior, é para raças maiores. Porque assim, estufa mais o estômago também, principalmente quando umedece, ela dá uma estufada, dá saciedade. Tem várias outras coisinhas ali. E daí as causas secundárias, que existe uma outra doença causando obesidade, entre hipotireoidismo, hiperadenocorticismo, hiperinsulinismo, que é a diabetes, e drogas. Glicocorticoides, que são os corticoides, dexametasona, prednisolona, metilprednisolona, todo mundo adora comprar, sem receita, sem nada. Só que isso pode levar não só a obesidade, como a problemas no fígado, a diabetes e a destruição de medula óssea a longo prazo de tratamento. Além de ser imunossupressão também. Existe o hiperadrenocorticismo iatrogênico, que é o que o ser humano causa. Dá as mesmas coisas que a doença. O animal perde pelo, o animal fica com a barriga com a pele fina. Eu tenho fotinho, daí dá para entender melhor. Né? Progestágenos. Progesterona é mais difícil trabalhar, muito difícil alguém comprar, a não ser que seja um caso muito específico. E fenobarbital, que é o gardenal, tratamento de anticonvulsivo. Esse daí é animal que tem problema convulsivo. Hoje em dia já existem outros tratamentos, dependendo da causa da confusão. E o que a gente vê é isso aqui. Rottweiler é um que tende a ser obeso. A linha pontilhada é o score corporal ideal que a gente fala.
Então pensa, tem que perder ali uns 3 centímetros de todos os lados. Dálmata, nem se fala, nem sei como não infartou nessa caminhada, porque às vezes acontece. O bicho é tão gordo que só em uma caminhada de um diazinho mais quente infarta, porque o corpo não aguenta. E o que a gente gosta que é o gatinho gordo. A foto da direita é de um gato. Isso é um fígado, substituído por gordura. O que era para ser um fígado, se pensar naquele fígado de boi, que é aquele vermelho, é a cor normal de um fígado de gato. É a mesma cor. Ali tem uns pedacinhos que ainda tá vermelho, mas está sendo substituído pela gordura. Porque o corpo faz o quê? Vou estocar. Ele estoca ao redor do corpo. Chega uma hora que ele começa a estocar dentro do fígado. Que ele pensa em criar reserva. Sempre vai pensar em criar reserva. É isso que o corpo vai fazer. E o que é muito comum, que é o que a gente chama de lipidose hepática no gato. Gato gordo, para de comer 2-3 dias. O fígado vai lá e começa a metabolizar essa gordura. Nesse processo de metabolização ocorre um erro, que ela começa a depositar dentro do fígado. Daí vai, tratamento, a última que eu tratei foi 10 dias forçando comida. Quase fiz uma sonda esofágica, que é enfiar uma sonda do esôfago direto para o estômago, cirúrgico. Porque a nasogástrica estava no saco. Sorte que no 5º dia, 6º, ela começou a comer por conta. Mas sim, tem gato que com essa doença leva 2 meses a voltar a comer por conta. 2 meses tu tem que ir lá, enfiar comida, goela abaixo, o sonda abaixo, ver se urina. Fora que isso daí, então é um fígado que já não está tudo aquilo, já não metaboliza aquilo. Se ele está nessa fase e entra em contato com alguma toxina, aí lascou a brincadeira toda, porque ele não vai metabolizar. Entrando um pouquinho então na doença periodontal, é a doença mais comum da boca dos animais. E dos animais, 80% deles chega a ter. Entra então a placa bacteriana, que é só aquelas manchinhas. O cálculo dentário, que daí já é aquelas crostas calcificadas mesmo, que é as bactérias que estão lá que começam a formar uma película mineral para se proteger. Gengivite, que é a inflamação das gengivas. E a periodontite, que é a doença ao redor, que é o periodonte, que é ao redor do dente. E pode às vezes até começar a comer o osso ao redor do dente, que é daí quando o dente cai, porque o osso está sendo comido pelas bactérias que estão lá. Quais são as consequências? Essas bactérias que estão lá, elas viajam pelo corpo. Às vezes vão parar no rim, dá uma doença renal, às vezes no coração, dá uma infecção no coração, às vezes uma infecção no pulmão, às vezes articular, e não é nada mais do que uma bactéria que estava no dente, caiu na circulação e viajou pelo corpo. Então, muitas vezes, cachorro que tem... Esqueci o nome da doença. Degeneração das válvulas, quando vai ver, é uma bactéria do dente que foi parar lá. Daí começa a falhar o coração. Outras coisas que pode acontecer, fístula oronasal, o que é? Às vezes forma pus. Esse pus tem que ir para algum lugar. Normalmente o que ele faz? Ele traça o caminho para fora. Então do dente vai para o nariz. E abre um buraco dentro do nariz e começa a escorrer pus. Tu acha, não, tá com uma pneumonia, tá com uma sinusite, quando vai ver o problema é o dente. Tem bicho que abre aqui, abre um buraco. Tu vai ver que do dente saiu um buraco aqui. É um buraco às vezes grande. Né? Problemas oculares, porque literalmente é tudo comunicado, então dá pro dente para vir pro olho fazer uma fístula. Isso é muito comum, a gente chama de abscesso retrobulbar. O dente tá lá, forma pus atrás do olho e empurra o olho para fora. Cachorro e gato pode acontecer. É que o pus do cachorro e gato é líquido, primeiro. Mas pode acontecer. O dente, às vezes, é a própria bactéria que está aqui afetando, começa a afetar o osso ao redor do olho e vai pro olho. Fraturas patológicas, osteomielite e câncer de boca também. Tudo por causa de uma bactériazinha que está lá. Que se tu escovar os dentes, der brinquedo para desgastar os dentes, já ajuda a controlar bastante. Principalmente qual é mais comum? É osteomielite, que a bactéria começa a comer o osso. E depois, como o osso fica fragilizado, ele quebra por conta. Que é uma fratura patológica. Gato também. Gato também. Gato é muito comum gengivite. Tanto que existe o complexo de gengivite e estomatite felina. Que às vezes tem agentes virais trabalhando ali junto. Mas gato é gengivite, é o principal. Gato não vai escovar Não rola, é difícil. Mas ali gato normalmente já tem coisa viral trabalhando junto. Tem um que é chamado calicivírus, tem foto, se eu não me engano, na parte de Felf que mostra, ele causa estomatites é o nome dessas lesões e feridas na boca. Gengivite principalmente. E gato não forma tanto tártaro quanto cachorro.
Ali já gato já é outras coisinhas que tem junto. Isso aqui é mais cachorro. Mas gato também tem problemas dentários. Quais são os sintomas que a gente tem? Sintomas não, sinais, porque o bicho não fala. Se falasse era sintoma. Os sinais, halitose, aquele hálito fedido, mais fedido que o normal. Cealorreia, que é salivar muito. Começar a salivar em alta quantidade. Os dentes, quando tu vai mexer, eles têm uma certa mobilidade, eles se mexem um pouquinho. Ali que a gente fala muito, é tu literalmente conseguir mexer ele. Quer dizer que no mínimo os ligamentos já eram. Depois, se o dente ou o alvéolo já está inteiro, só radiograficamente para se ver. Retração gengival, o que é? A gengiva começa a subir. Daí começa a expor mais partes do dente. E hemorragia gengival, a gengiva inflamada, tu vai passar o fio dental, na gente, eu já tive isso muito, começa a sangrar. Porque está inflamado, está com mais vascularização, está congesta a mucosa. Na fato é mais fácil ver. De cima, dente ideal. Abaixou. Começamos com tártaro. Aqui a gente já fala de retração gengival. Tu vê que a gengiva está para cima, acima do normal, comparado com aquela lá que é o dente saudável. Essa outra, que tem as setinhas, não sei se dá para ver, não. Que tem as setinhas vermelhas, ali é a placa bacteriana. E a de baixo é só o tártaro, que a gente vê a gengivite, que tu vê que ao redor do dente está mais vermelho. Isso é uma congestão de mucosa, quer dizer que está inflamado ali. E ali no desenho esquemático é o dente dentro do alvéolo. E é isso que a bactéria vai fazer. Começa a ficar, começa a aprofundar, chega lá no fundo, gera pulpite, osteomielite, daí é arrancando o dente. Quando já tem essa placa, né? É só escovar, Não adianta tira, mais. não. Aí é ultrassom dentário. É um aparelho que tu tem que... Se fosse no ser humano, beleza, porque a gente fica parado quieto. Nos bichos a gente tem que sedar. É um aparelhinho que ele trabalha com som, ele vibra muito. Aquilo lasca aço. Se tu passar de leve, ele marca aço. E tu vai tirando. O certo não é só no dente, tem que fazer por dentro da gengiva também. Por isso que é bom um odonto, alguém que fez curso na área. Por isso que eu não mexo ainda, porque eu não sei mexer. Ainda, eu tenho que fazer um curso e começar a mexer. Tem que ser ultrassom dentário para fazer essa limpeza. E daí tu tem que avaliar, esse dente fica, esse dente não fica. Por que fica, por que não fica? Tratamento com antibiótico, precisa, não precisa? Quando chega nessa fase que já está bem profunda, aí precisa. Daí não é qualquer antibiótico, só aminoglicosídeo chega ali. Estomorgia não funciona porcaria nenhuma. E quando a gente chega depois, prevenção. Mais simples possível. Escovação quando consegue. Tem animal que não deixa. Tu pode tentar com as pastas, daí tem que ser pasta específica mesmo, porque as pastas veterinárias, qual é a vantagem? Não tem problema o bicho engolir, a humana tem. Por isso que a gente gosta, porque não pode engolir, por causa do flúor. O flúor é tóxico. A veterinária não tem, então não tem problema em engolir. Pode tentar o quê? Pegar uma gás, enrolar no dedo e... Não precisa ser aquela escovação. Para começar a treinar. Foi com a gás, daí existe o dedoche de borracha. Põe uma ponteira de borracha, põe no dedo e ele simula uma escova, começa a escovar. Porque assim, qual é o problema da escova normal? Eles veem aquele negócio chegando e eles têm medo, porque é um negócio que eles não sabem o que é chegando na cara. A área sensível, tem olho. Ele vai reagir de alguma forma, vai afastar a cara, vai morder, vai rosnar, alguma coisa vai fazer se não está acostumado, né? Alimentação, a gente sabe que hoje em dia a alimentação é essencial. Toda a ração já vem com hexametafosato de sódio, que é para ajudar com o tártaro. Não resolve, mas ajuda. Então, alimentação, outras coisas. Modificação de textura. Texturas variadas, mole, duro, mais firme. Então entra, por exemplo, o couro, aquelas orelhas defumadas, sequinhas, que é mais firme. O couro, qual é a vantagem dele? Ele entra entre os dentes, já faz a limpeza da gengiva também. A ração não vai fazer isso. Ossos não cozidos, que eles são mais quebradiços, né? Só que assim, tem lugar que recomenda, tem lugar que não recomenda o osso natural. Por quê? Quebrar, o bicho engolir, ter uma ponta e acabar se machucando. Ou, dependendo do osso, quebrar o dente do animal. Cachorro mais idoso é mais comum ele estar lá mordendo e quebrar. E dente quebrado dói, e dói muito. Né? O que se inventa então hoje em dia? De osso natural, osso de rabo. Pega um rabo de boi com carne, eles vão adorar. É um osso mais molinho, ele consegue quebrar mais fácil.
Osso de couro, não aquele branco, que eles usam água oxigenada para clarear, de preferência um desidratado, ou só pegar o couro mesmo, desidratado, coisa simples. Existe também esses brinquedinhos de borracha, que é uma maravilha para o bicho que gosta. Não adianta dar, por exemplo, um Nino, é um que não sabe mexer com uma bolinha. Tu joga e ele fica olhando pra tua cara. Não adianta. Tem bicho que vai adorar. Existe, por exemplo, a melhor marca que eu conheço é o Kong. Só que é uma fortuna. Um negocinho desses aqui é R$200. Ele é feito para aguentar mordida. De raças tipo Pitbull, Rottweiler. Ele é feito para aguentar isso. Mas assim, simplifica, um couro, uma orelha desidratada, um pé de galinha. Todas essas modificações de textura já ajudam a fazer a limpeza. E tem bicho que, querendo ou não, a cada 2, 3 anos tem que fazer a limpeza com o veterinário mesmo, que é com ultrassom dentário e escova. Agora vem uma das mais complicadas, que é a dermatite alérgica. Essa é difícil. Primeiro, multifatorial, várias causas. DASP, DAP, que a gente está falando dos ectoparasitas, mordida de pulga, mordida de carrapato, mosca, mosquito. Alergia alimentar, difícil de tratar. Plantas que tem na casa, não necessariamente comer, mas contato com pólen, pó. Tem animal que é alérgico a ácaro. Produto de limpeza, tecido, shampoo. Atopia, que é Deus sabe a causa. Traduzindo bem ao pé da letra é isso, não sabemos o que é. Qual é o problema que quase ninguém entende? Não tem cura. A gente controla, a gente não cura. Não tem o que fazer. Vai sempre ter. Vai ter momentos de crise, pode acontecer, e o que a gente tenta? Conforto, vai coçar uma vez ou outra? Vai, mas não é aquele bicho que vai arrancar o couro. Tem uns que tentam. Né? Tratamento multimodal, o que tem? Tratamento sempre, antipulga em dia, sempre tem que ter. Porque o animal pode não ser alérgico necessariamente à picada de pulga, mas ele já tem uma sensibilidade maior. Então picou, vai disparar uma reação alérgica. Violenta às vezes. A ração também, porque na ração própria para a pele, já tem, por exemplo, enriquecimento com ômega 3, com outros que ajudam a pele. Às vezes não tratam com a ração, mas existe medicação, entre Queranol, Alerderme, shampoos, entra um monte aí na história. Quais são os sintomas que a gente vê? Coceira, lambedura excessiva, hiperqueratose, que é engrossamento da pele, na foto dá pra ver, e otite. A orelha, querendo, não é pele. A gente sabe que 80% dos cachorros tem aquela otite a cada 2 meses. Aquela otite a cada 2 meses é porque tem alergia, algum problema de pele. E diagnósticos. Clínica, teste e resposta. Por exemplo, para alergia alimentar. Troca a ração hipoalergênica por 3 meses. Não pode ganhar petisco, não pode ganhar agrado, não pode ganhar fruta, não pode ganhar legume, não pode ganhar nada fora a ração por 3 meses. Melhorou? Vamos voltar para a ração antiga para ver se piora. É sacanagem, mas é um jeito de diagnosticar. Que é o teste de resposta que a gente chama histopatológico, é tirar um fragmento de pele e mandar analisar. Não é tão comum. Um que a gente está investindo bastante hoje em dia é o teste sorológico. Tem 2 tipos. Plaqueta, tu pega uma plaquinha e vai em uma área do corpo, vai inoculando os diversos agentes. Limitação normalmente 17 agentes. E por sangue. Sangue a gente está trabalhando com 50 e poucos agentes. Problema financeiro, o exame sorológico de sangue é R$1.500. Mas vai dizer o que ele é alérgico e o como ele é alérgico a tal coisa. Quer dizer, o que eu consigo excluir, devo excluir, o que dá para controlar. Quando a gente fala de hiperqueratose, é essas fotos desses primeiros, essa pele grossa. Aqui é o caso extremo. Peguei um caso assim, o resto foi pele avermelhada, pele com ferida, pele com machucadinho com pus dentro. Normalmente nessas dermatites alérgicas não é só dermatite alérgica, tem uma infecção bacteriana e fúngica junto. Está tudo associado, tem que tratar a bactéria, o fungo e a alergia. E esse outro embaixo é o teste sorológico de percutâneo. Eles vão lá, é uma plaquetinha, diz amendoim, isso faz para ser humano também. Amendoim, carne de porco, carne de frango, carne de gado, peixe, farinha de milho, farinha de soja, os componentes mais comuns. Vai lá e coloca na pele e vê qual reage, qual forma bolinha ou não. Então, por exemplo, nesse aqui,
O porco, por exemplo, que é o primeiro, não reagiu nada. Então a gente sabe que o animal que não é alérgico à carne de porco. Se não me engano, ele reagiu, foi... Se não me engano, foi a carne de gado que ele reagiu. Outros que é complicado, doenças endócrinas. A gente está falando de hormônios. A gente tem diabetes, que é uma doença endócrina, o problema é pancreático. Hiperadenocorticismo, hipoadenocorticismo, que é o oposto. Hipertireoidismo e hipotireoidismo. Daí existe ainda o hiperparatireoidismo, que daí é um outro negócio também endócrino. Quais são os mais comuns? Diabetes e hipoadenocortisolismo. Diferença entre eles. A diabetes é hiperglicemia, ou seja, a glicose aumentada pura e simples. Então, o animal que é para ser 80, 90, 120, vai estar lá 150, 200, 400, 600, eu já peguei gato com 600 de glicemia. Né? Pode ser por ele secreta insulina, mas essa insulina não faz efeito, quanto não secreta insulina. São as duas causas. Raças mais comuns. Doença endócrina é poodle, tá? É poodle. Poodle e doença endócrina, os dois correm juntos. Não tem. É a raça que mais tem doença endócrina. Mas também quando é para viver, vive 20 e poucos anos. Técnico não é comum. Schnauzer, que já foi mais comum, hoje em dia eu não vejo mais. E o Beagle. Mas principalmente é Poodle. Poodle, Pug, está aparecendo, Shih Tzu está aparecendo. Bulldog francês está aparecendo, mas Pug, Shih Tzu e Bulldog francês é principalmente dermatite alérgica. E isso é engraçado, porque é mais comum em fêmeas. Algumas delas têm um cunho de sexual. A diabetes é fêmea, principalmente. Enquanto doença cardíaca a gente vai ver que é mais macho. Daí existe diabetes tipo 1, tipo 2, tipo 3, muda a causa. Secreta insulina, mas não funciona, não secreta insulina. Ou aconteceu uma que é a mais rara, que é quando não secreta insulina. Teve uma contaminação bacteriana, viral, que o corpo defendeu. Só que ela tinha alguma semelhança genética com as células do pâncreas e o corpo começa a atacar o pâncreas. E na doença, que é o hiperadenocorticismo, a gente comumente chama de doença de Cushing, doença do cachorro barril. Poodle de novo, salsichinha, boxer, bem comum, Beagle de novo, pastor alemão e labrador. É classificado em 3 tipos. O problema é na hipófise, que é a glândula no meio do cérebro, antigamente chamada de pituitária, mudaram o nome para hipófise. No ser humano ela mede mais ou menos quase 1 grão de ervilha, no cachorro é mais de um tamanho. Por isso que não se remove cirurgicamente ela, como faz com o ser humano. Então, a gente está com problema na hipófise, a gente está com problema na adrenal, que é quem secreta naturalmente o cortisol, ou foi a pessoa que causou, que é dar o corticoide anti-inflamatório em excesso por muito tempo. O corticoide tu dá por 4 dias, 10. Se tu começar 10 dias ou mais, tu não pode cortar. Tu tem que reduzir a dose por 1 semana, reduzir a dose de novo, para na 4ª semana, ou seja, 1 mês de tratamento, tu cortar ele. Porque se tu corta de uma vez, o organismo entende, estou ganhando, então alguém está me dando, não vou produzir. Daí ele não produz. Daí se tu cortar direto, tá lá, e desbalanceia tudo. Sintomas. Todas as doenças diabéticas têm sintomas parecidos. Então a gente fala poliúria, polidipsia, polifagia. Urina mais, toma mais água, come mais. Isso a gente vê esse efeito colateral de corticoide, também do anti-inflamatório. Eu sempre falo, vai perceber que vai comer mais, vai urinar mais, vai tomar mais água. Isso é efeito colateral direto. Tem animal que tem animal que não tem. Na Cushing, que ela começa a se diferenciar aí, a gente começa a ver os problemas de pele. A gente começa a ver os problemas de pele. Perda de pelo dos 2 lados, pele fina, principalmente na barriga, a gente começa a ver as veias na barriga. Seborréia, que é a caspa, e piodermite, que é a infecção secundária bacteriana da pele. Daí tu começa, é doença de Cushing ou é dermatite? Uma causa a outra, e uma pode ser consequência da outra.
Casos mais graves, que é o que eu peguei: fraqueza muscular, barriga caída, porque perde a força dos músculos abdominais, por isso que a gente fala cachorro barril. Distúrbios reprodutivos, mais incomum, mas pode acontecer, e hepatomegalia, que é o fígado gigante. Entrando na diabetes, o que a gente vê no ser humano também? É uma pessoa gorda, mas que às vezes acaba tendo a perder peso, entende? Não é o que acontece. Come mais, urina mais, bebe mais água, tem fraqueza nas pernas, tem dificuldade para cicatrizar, se corta e não cicatriza. O score corporal variável quer dizer ali, aquela fotinho lá do Rottweiler com um desenhozinho do lado. Varia, às vezes é muito gordo, às vezes é muito magro. Varia muito de caso para caso. Hepatomegalia, que é o fígado grande. E neuropatia diabética, é o caso extremo, que a glicose está tão alta que já começa a afetar o cérebro. Aqui são consequências do hiperadreno: esclerose glomerular e hipertensão arterial sistêmica, ou seja, tchau rins. Tchau, já era. Vai degradando, vai destruindo. O que era para ser de um tipo acaba sendo feito de outro, não funciona mais. Outra consequência por causa do metabolismo do cortisol, ela própria gera diabetes. Então tu vai ver, vai diagnosticar o bicho, ele está com diabetes, tu vai ver, é hiperadreno, foi o que aconteceu comigo. Trombos no pulmão, pode acontecer. Hipotireoidismo funcional, que é, como é tudo dependendo da hipófise, às vezes um altera o outro por causa do metabolismo de cálcio e fósforo. Complicação. E pancreatite aguda. Quando a gente vê o animal, é assim a barriga, aquela barriga caída. Não necessariamente gordo, mas a barriga caída. E falta de pelos. Aqui a gente vê só de um lado, mas normalmente é dos dois lados são parecidas. E nos menorzinhos, a gente vê assim a barriga caída, sem pelo, ou com as veias tudo visíveis. O outro é o chau-chau também, ele é mais magrinho, dá pra quase ver as costelas nele, e a barriga caída, porque perde força do músculo. Aqui a foto das minhas aulas, bem das antigas, que falam o que é mais comum. Alopecia bilateral, falta de pelo dos dois lados, 80% dos animais vão ter. Fraqueza muscular abdominal, 80% dos animais têm. Poliúria, que é urinar com frequência, ali não fala, mas praticamente todos têm. Polidipsia e assim vai. Já na diabetes, já muda um pouquinho. A gente já começa a pegar outros, catarata diabética, a gente pega, que o olho começa a ficar branco. Polifagia, comer mais, polidipsia, urina, beber mais, poliúria, urinar mais, infecção urinária consequente, desidratação, glomerulosclerose. E aqui entrando nos gatos. Doença renal crônica e doença do trato urinário inferior, também chamada de síndrome de Pandora, porque é uma caixinha de surpresa toda santa vez. Sinais inespecíficos. Não existe o sinal de dizer, não é doença renal. Não tem idade também. Tem gato que com 3 anos é doente renal crônico, tem gato com 10, com 12, 11. Doença base, normalmente é um animal que está lá, começa a perder peso, o pelo fica feio, uma urina já diferente, começa a perder músculo principalmente. Não só perde peso, uma coisa é perder peso e ser gordura, outra coisa é perder músculo. Gato nefropata perde músculo, cachorro também, mas a doença renal crônica é mais comum em gato. Gato, como já era os rins, não consegue concentrar a urina. Urina mais vezes, mais volume, bebe como consequência mais água. E quando a gente está na síndrome nefrótica, quer dizer que foi tanto dos rins que já começa a afetar outros sistemas. Por exemplo, gato que já está muito os rins começa a apresentar hálito urêmico, que é aquele, quem já cheirou ureia, o bafo fica com esse cheiro. Cérebro começa a afetar também, porque não consegue excretar a ureia. Esses daí já são os casos. Só que assim, qual é o triste da doença renal crônica? Para manifestar alteração no sangue, exame de sangue, 75% dos néfros, tchau e benção, dos dois rins. Fizeram um que é chamado SDMA, que pega com 55%, mas já está sendo refutado isso. Então, o que a gente tem de exame, 75% dos néfros, tchau e benção. Por isso que a doença é classificada em 4 estágios. Grau 1, tem a doença, mas não tem alteração no exame, não tem clínica.
Grau 2 tem alteração no exame leve. Grau 3 tem alteração no exame clínico. Grau 4 é a síndrome nefrótica. E entrando na caixinha de Pandora, que é a DTUIF. O que a gente vê comum? É aquele gato que sempre tem problema urinário. Urina sangue de vez em quando. Obstrui. Tem dificuldade para urinar. Só que, porque é uma caixinha de surpresa, não é um problema físico, é mais psicológico. É um gato que foi estressado, aconteceu alguma coisa diferente, mudou de casa, pessoa nova, mudou o sofá de lugar. Qualquer coisa dessa pode fazer um gato desenvolver síndrome de Pandora. Daí vem. Comportamento muda, coração muda, tudo muda. E assim, como se trata isso? Corrige a hematura, por exemplo. Não precisa dar antibiótico para gato urinando sangue. Não é bactéria. Em 7 dias, com anti-inflamatório, se resolve por conta. A gente tem que corrigir o psicológico, que é o MEMO que está ali. Que é a modificação ambiental multimodal. Que é, por exemplo, o gato vai ganhar aquelas prateleirinhas para ele correr pelo teto da casa, que é a gatificação. Ele vai ganhar um canto para ele se esconder. E não vai ter introdução de novos gatos, por exemplo. Essa introdução pode gerar. Então, daí normalmente a DTUIF começa com gatos que são aspas saudáveis, mas tem alguma coisa, por exemplo, obesidade. Bem como um gato obeso desenvolver. É a causa mais comum, um gato preguiçoso. Por isso que é bom aquela gatificação para estimular eles a calar, correr de um lado para o outro. Mudança frequente de dieta. A gente sabe que gato tem apetite seletivo e é chato. Chega a ser chato às vezes, literalmente. Porque eles vão lá, começam a comer uma ração, um mês depois troca. Mas a gente sabe que gato que fica mudando muitas vezes é predisposto a problema urinário. E por que tem gato que tem e gato que não tem? É gato que sabe, é como se adapta. Cada indivíduo é único. Tem gato que se adapta melhor, tem gato que não se adapta. Tem gato que já aconteceu com a professora minha. Literalmente pegaram o sofá e mexeram 3 metros pro lado. Foi o suficiente para causar. E tem gato que já passou por 5, 6 mudanças, caiu do 7º andar e não aconteceu nada. Tem. Adote uma. Viveu até os 22 anos, pulou do 17º pro 14º do prédio do outro lado da rua e nunca teve problema urinário. E o que a gente vê é isso. É o gato que faz xixi com sangue, faz em lugar errado, estranho. Gato que está com problema urinário começa a fazer xixi fora do lugar. Não faz na caixinha. Começa fazendo box, na pia, em lugar estranho. Porque alguma coisa acontecendo ali, alguma coisa está incomodando. E principalmente, vai fazer xixi, sair umas gotinhas, ou fica miando de dor. E a gente sabe, gato que tem síndrome de Pandora, 50% obstrui. Vai ter obstrução. Não importa se é inflamatória, não importa se é pedra, às vezes é pedra, não importa se é uma estenose de uretra, alguma coisa vai ter. E o que é mais interessante, que é umas pesquisas mais recentes. Recorrência de sintomas, ou seja, o gato reapresenta sintomas. Sem ração úmida, que é o sachê, 39% volta a ter sintomas. Com o sachê, só 11%. Aí entra a importância do sachê, que é a ração úmida. Exatamente, aumenta a ingestão hídrica e reduz esses sintomas. Tem gato que não vai. Paciência. Acontece. O Joque é um. Começou cheio, depois parava. Daí entra porque eles pararam, se é a textura, se é cheiro, aí entra, cada gato é único. Outra, FIV e FeLV, doenças virais mais importantes nos gatos. Todo gato que vai adotar, vai ser adotado, tem em casa e vão testar. Principalmente se veio da rua. Tá? São vírus, 2 vírus. Um é semelhante à leucemia humana e o outro é a AIDS. Todos sabem, não tem tratamento específico. Do tipo, vai ter cura? Não, vai ter o resto da vida. Daí depende. Se é sintomatológico, se tem sintomas ou não tem. Daí vai tratando. E eles são casos da imunodeficiência. Então o que acontece? É um gato que é fraquinho, é um gato que pega infecção por qualquer coisa, pega infecções fáceis de vários tipos, pneumonia é bem comum, às vezes cistite, que é inflamação e infecção da bexiga, gastrite, aí vai. A FIV e a FeLV tem o péssimo hábito, principalmente a FeLV, se não me engano, de causar câncer, linfoma, que é um dos cânceres mais agressivos, e faz na medula. Então às vezes tu tem um gato lá andando, uma semana depois ele vira paralítico. Tu vai ver FeLV positivo com um linfoma na medula. Aí entra doença de gengiva, gengivomastia, crônica,
Tá sempre lá com a gengiva inflamada. Tá com os dentes limpos, tudo dito, mas a gengiva vive inflamada. Falha renal a longo prazo. Os vírus vão lá, começa, como tem perda de musculatura, degrada músculo, a creatina do músculo é tóxica para os rins em alta quantidade, daí vai sempre lesando, e vira um negócio retroalimentar. Perda de peso, rinite, crônica geralmente, e as infecções oportunistas. E entra a transmissão, saliva, briga, principalmente, pote de comida compartilhado, pote de água compartilhado. Por isso que gato felve positivo é isolado de outros, FIV e felve. Não pode ter contato. Se lambe pode transmitir, se brigar ele pode transmitir, se compartilhar o pote de comida pode transmitir. E se compartilhar o pote de água pode transmitir. Sangue, briga, transfusões. Iatrogênica, que seria eu, por exemplo, com uma agulha, eu coleto o sangue de um gato e com aquela agulha sem querer eu espeto outro gato. Não vai acontecer, é difícil. Mas acidentes acontecem. Por exemplo, eu estou cortando alguma coisa, meu gato foi lá e se machucou, eu não vi. Passei a minha mão nele, não lavei, porque eu botei a mão em outro gato, que não é positivo. Esse tipo de transmissão. Vertical, que é mãe e filhote, por isso que todo gato filhote tem que ser testado, principalmente depois dos 6 meses. Antes dos 6 meses, os anticorpos maternos mascaram o teste. Sêmen, no caso da felve, coito. E secreção nasal e o leite. Né? Vantagem, felve tem vacina. Dá para prevenir. FIV não tem ainda. Tanto que a felve é quase uma vacina obrigatória para gato negativo. As nossas, hoje em dia, já têm validades por 2 anos. O protocolo completo dura 2 anos. Então, o que dizem hoje em dia? Faz V5, 1 dose, 2 doses, 3 doses, dependendo da idade do gato. Ano seguinte, V3, V4. Depois V5 e assim vai alternando. Não é porque ele está vacinado que ele não pode se contaminar. Reduz a chance, mas não impede a contaminação. Então, mesmo o gato vacinado, se tem muito contato, pode se contaminar. E o que a gente vê é isso. É o gato com pelo feio, é o gato anêmico. Esse ali bem no canto embaixo é um linfoma no estômago, no intestino. Câncer no intestino. Bem da direita, embaixo da boquinha, é na medula. O gato que ficou paralítico. É aquele gato magro, fraquinho, quando está sintomatológico. Tem um gato que não entra em sintomas. Daí varia muito de vírus e animal. Gato com dificuldade respiratória, porque às vezes faz câncer no pulmão, infecções pulmonares oportunistas são bem comuns, e a rinite crônica. Entrando na prevenção delas, vacina reduz 70% da incidência da doença. O Brasil é um dos países que mais tem. A gente fala de 30 e poucos a 50% dos gatos positivos de rua. Esse é o problema das saidinhas, contaminar o teu também. A vacina ajuda a proteger, mas se for constante, sempre constante, briga, uma hora vai se contaminar. Chega um ponto que ela não chega, que ela não consegue. Limitar acesso à rua é o ideal, às vezes não se consegue, porque, por exemplo, não tem como construir um muro de 3 metros e o gato mesmo assim consegue pular, ou passa por debaixo, e se botar alguma coisa embaixo não abre mais o portão, acontece. Castração, exatamente porque o gato castrado tende, não é obrigatório, mas tende a ir menos à rua atrás de fêmea. Principalmente no caso dos baixos. E se vai menos à rua atrás de fêmea, briga menos. É a consequência. Eu tenho um gato positivo. Separa. Um canto só pra ele. Não vai ter contato com outros. Se é o filho único, beleza. Agora se tem outro gato que não é positivo, eles separado. Confinado. E existem drogas imunoestimulantes. Tem o Nuxel-Fel, que ele é feito para felve e ele imunoestimula. Normalmente o protocolo é ômega 3, Nuxel-Fel e Geriox. Porque assim, Geriox para 60 dias é 300 quilos comprimidos. O Nuxel é 70 e poucos a cada um mês e o ômega 3 é 100 e poucos reais por mês. Então sai mais caro. Mas o gato fica imunoestimulado. Pode ter uma que a gente chama de viremia, ou seja, o vírus torna-se alternativo e baixa imunidade? Pode. Daí pega uma infecção oportunista. Mas com essa imunoestimulação reduz muito isso. E monitorar, acompanhar. Querendo ou não, a gente sabe que o animal vai ter uma vida mais curta, infelizmente.
Mas o que a gente evita é tentar evitar, por exemplo, os outros problemas renais, cardíacos e tudo, e contaminação a outros. Mas dá para ter um gato com felve e viver alguns anos muito bem. Quase acabando. Chegando no coração. Quanto mais velho o animal, mais comum aparecer. Não tem rinocardiose, tem inflamação das válvulas. Com fotos fica melhor. Endocardite, que é a infecção bacteriana, aquela bactéria do dente que foi parar no coração, gera endocardite. E dois tipos de cardiomiopatia. Dilatada, que é as câmaras do coração são 4, elas ficam dilatadas. O músculo fica fininho, elas se dilatam. E a hipertrófica, o músculo fica extremamente grosso. Endocardite, raças pequenas, abaixo de 20 kg, 1,5 vezes mais comum em machos, ou seja, para cada uma fêmea tem quase 2 machos. 85% dos cães com mais de 13 anos tem algum grau, que é dividido em A, B, B1, B2, C e D. O que é a endocardiose? É uma degeneração estrutural das válvulas. Elas deixam de funcionar adequadamente e envelhecimento causa isso, que é o que difere da endocardite, que é uma infecção bacteriana que causa. Qual é a mais comum na endocardite? É os dentes, que causa. Cardiomiopatia dilatada, é uma disfunção sistólica, ou seja, o coração não tem força para... Ele sempre fica dilatado, ele não tem força para contrair. O músculo está tão fino que ele não consegue contrair. Ou seja, os caras ficam lá dilatados e é isso que acontece. Então, raças grandes e gato. Essa é a mais comum de doença cardíaca em gato. 4 a 6 anos, então a gente já fala de animal mais jovem. E macho de preferência sempre. E a hipertrófica, a gente fala que o coração, o músculo está tão grosso que ele não consegue fechar, ele fecha, mas não tem volume de sangue dentro. Que gatos mais do que cães, eu vejo mais cão. Animais adultos, não necessariamente idosos, também. Sintomas: tosse, bem comum. Aquela tosse parece estar se afogando. Tosse recorrente. Animal que antes corria 1 km, hoje não corre 100 metros, sem cansar. Sempre está ofegante o tempo todo, dificuldade respiratória. Começa a perder o apetite, começa a perder o peso porque ele não está se sentindo bem. A circulação é comprometida, faz eles perderem o apetite também. Enjoo e desmaio. Literalmente tem animal que chega por causa, como não está circulando tão bem, quem mais precisa é o cérebro. Não chega o suficiente para o cérebro e ele desliga, que é o desmaio. 1 minuto, alguns segundos, daí volta a consciência. Abdômen distendido. Por quê? Começa a acumular líquido dentro do abdômen. Porque o coração afeta o fígado e por causa que o fígado está afetado, começa a acumular líquido no abdômen. Ou no pulmão. São os dois caminhos, daí depende de qual lado do coração é. E causa mais comum com predisposição, animal obeso. E aqui a gente tem as nossas queridas doenças cardíacas. Bem na esquerda, coração normal, do V4, 3 câmaras bem definidas, uma musculatura grossa, mas do lado dela, aquilo é só músculo, a câmara é aquele buraquinho no meio, tá? Então pensa, vai fazer força? Tem força? Tem, mas não tem espaço, não tem volume. Debaixo daquela, que é essa aqui, tu vê? Isso é a câmara, está dilatada, não tem músculo, o músculo fica fininho, tem uns que quase fica uma pele. Tem espaço, mas não tem força. E esse aqui é endocardiose. Isso é uma válvula mitral, se não me engano. O que acontece? Começa a formar essas bolinhas. E dessas bolinhas não permite ela funcionar direito. Endocardite é exatamente a mesma imagem, só a causa diferente. Endocardiose, idade, endocardite, bactéria. E, se eu não me engano, é o último, é a giardia. Dentre as principais doenças parasitárias, causando 1 bilhão de casos, em uma população de 8 bi, então a gente fala de quase 20%, 12 ponto alguma coisa, se não me engano, matemática, por cento da população tem giardia por ano. Ser humano e cão também, e gato. Cão é mais comum por causa do hábito deles, de beber em água parada, em poças. Já o gato não faz isso, naturalmente. Menos uns furados das ideias, eu sei, tem uns doidos das ideias que faz isso, mas a tendência é não beber. Que é evolutivo. Gato vem do deserto.
Água parada, normalmente a água é contaminada, então eles preferem água corrente. Isso até explica porque eles têm as doenças renais também. Principalmente animal filhote, adulto é mais difícil desenvolver clínica. Não que não tenha parasita. Por quê? Mais resistente. Aguenta uma carga parasitária maior antes de desenvolver os sintomas. O que é a coisa mais comum? Falta de higiene e muitos animais no ambiente só. É isso. Onde tem acúmulo de animal, tem doença. Não importa. Ou é tosse dos canis, ou é giardia, ou é parvo. Alguma doença vai ter exatamente pelo acúmulo, porque onde tem acúmulo, a higiene não consegue ser a mesma do que quando tem só 2 animais. Impossível. Tu limpar exatamente a mesma coisa para 15, 20, 30 animais do que tu tendo 2. E o que acontece? Ingestão das fezes contaminadas. Pode estar diluída na água, pode estar no alimento, por isso poça de água. Às vezes o que acontece? O cisto fica no ambiente por até 6 meses. No chão, tá lá. Bate uma chuva, sobe, o animal vai lá, toma água e se contamina. Então, o que é mais comum? Literalmente é a poça da água, porque está lá no chão, molha, o cisto sobe, o animal ingere o cisto e o cisto se torna o trofozoide, que é a forma adulta. Mas Então, o que tem remédio para matar. Sim, vermífugo. Não ordem específico. Vermífugo. Todos os vermífugos hoje, a maioria tem fenbendazol, mebendazol, que é o que mata a giardia. Preferência minha, quando é giardíase, que é a clínica, trata com fenbendazol por 3 dias, junto com probiótico, porque vai precisar. Não precisa mais do que isso, não precisa de antibiótico, não precisa nada, só o vermífugo com probiótico, mais nada. A não ser que já tenha virado um caso extremo, que esteja muito sangue, daí já tem alguma coisa junto. O que a gente vê? Diarreia fedida. É a mais fedida, só perde para parvo. Porque parvo já é muito sangue misturado. Mas fede. E de longe tu sente cheiro. Amarelada. Às vezes com espuma. Umas bolinhas de gás junto. Muito muco. Tu vê que as fezes tem uma camada de muco por cima. E um pouquinho de sangue junto. Normalmente. Às vezes, casos mais extremos, pode ter vômito e vômito com sangue também. Porque essa porcaria migra um pouquinho. O que o animal vai ter? A enterite, que é uma inflamação do intestino com infecção, está lá causando. Perda de peso em casos mais extremos, porque está diarreia, não está absorvendo nutriente. O que a giardia faz? Destrói a parede do intestino, que é o que vai absorver. Não absorve nutriente, vira diarreia e descarta. E como eles não estão se sentindo bem, tende a parar de comer. E o que a gente vê é isso. É o cachorro que toma uma poça de água, essa diarreia amarelada com sangue. Isso aqui é uma micrografia, foto de microscópio, isso é a giardia. Ela é até bonitinha, tem 2 olhinhos. Isso é o trofoso, isso é a fase adulta. O cisto é um ovo, como se fosse um ovo. E isso transmite da mesma forma para o ser humano, normalmente criança, porque criança vai lá, põe a mão no cachorro na terra, não lava e enfia o dedo na boca. Sempre. Então, o mais comum é criança. E sintoma também, criança. E, mais importante, como prevenir? Vacina. Existe vacina? Existe. Vacina para giardia. Guideline mais recente, que é juntar um grupo de estudos de vários países e ver o que acontece. Diz que não funciona. Promete reduzir a infecção, promete reduzir os sintomas, promete reduzir a contaminação do ambiente. Não foi comprovado nenhum dos 3, cientificamente. Então, hoje em dia eu não trabalho mais com a vacina da giardia por causa disso. Não tem que aplicar. Teoricamente, né? Tu vai achar estudo que diz que funciona, vai achar estudo que diz que funciona. Mas tu vai achar mais estudos dizendo que não funciona. A gente segue o guideline em 2016, é o mais recente. Como a gente vai cuidar do animal para ele não se contaminar? Lava bem pote de comida, pote de água, trocar a água 2, 3 vezes por dia, o ideal. Tirar o cocô do pátio, do gramado se for possível, das britas onde ele fizer, recolher o cocô. Para lavar o ambiente, se for contaminado, não adianta só água e sabão, tá? Precisa de um desinfetante específico. Senão não mata os cistos. Eles ficam lá, eles aguentam. Coisa mais simples do mundo, água filtrada ou fervida. Pronto.
Ferveu a água, matou tudo. Pode dar, não vai ser contaminado, a não ser que alguém contamine aquela água. Não é? E é isso, tendo animal contaminado, tendo contato com ele, fazer limpeza das mãos com sabão e detergente muito bem, álcool ajuda, limpar bem o local, com desinfetante à base de amônia quaternária, que é esse que vocês vão achar Vancide, Herbalvest, caros, mas muito bons, pode usar até na roupa. E principalmente evitar a superpopulação e manter o animal bem refugado e ambiente limpo, pronto. E água fervida ou filtrada, pronto, não vai ter nunca mais problema com isso. Gente, é isso por hoje. Sei que foi um pouquinho longo, mas eu estou aberto a perguntas agora. Principalmente o pessoal da live. Até eu diria assim que muitas pessoas elas gostam de animais, acham lindo, mas elas realmente hoje em dia têm que se pensar muito no custo de um animal. Porque Não é barato. não é. Vai, ficou doente. Beleza, é a consulta, o exame, a medicação, às vezes uma ração própria. Às vezes internação, às Internação, vezes que é mais cirurgia. cara. Eu digo, eu atendo calcita, papagaio, a média da minha consulta é 500 e poucos reais. Entre exame e consulta, pronto, sem medicar, sem nada. Que é raio-x e consulta. Vai lá, 400 e pouco, 500 e pouco. Então, Cachorro é antes de menos, mas arrumar vai, um é animal fácil. E deixar ele sofrer ou colocar ele em condições de sofrimento, porque a gente não tem condições de bancar. Se não tem condições, é bem simples, não tem. E eu acho assim que, na minha opinião, as pessoas têm que, quem tem, faça a castração. Porque a gente vê muito filhote, muito abandono e os bichinhos não têm culpa. Eles não têm culpa. Então... E é sempre aquela história, porque eu não castrei antes, porque eu tive dó de castrar. Daí o macho do vizinho pegou, todo ano não consegui doar, larguei na rua. Já ouvi essa história algumas vezes. O nome é brinquedo, né? Deu brinquedo, não deu um animal. Complicado. É isso? É isso, da minha Não parte. tem, por enquanto não tem perguntas. Não tem perguntas, né? Não? Não? Encerrar então?